Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 2. Houve uma grande festa em Caná dias após este encontro. E era esta uma festa de casamento. E fora Yeshua convidado junto com alguns familiares, e ele levou alguns talmidins. Ora, em um certo momento da festa o vinho veio a faltar. Era o vinho muito importante em eventos como este, a ponto de que sua falta poderia acabar com toda uma festa. Pois acabando o vinho era um sinal de que a festa estava encerrada. Vendo ou percebendo isso, Miriam chega próximo a Yeshua. Diz a ele: "Olha, o vinho já acabou." Mas ainda não era a hora de começar o seu ministério. Ainda não recebera do pai ordens para iniciar a sua jornada. Mas, como sempre fora muito respeitoso com sua mãe carnal, para que se fizesse cumprir a lei, dá ele a sua mãe as instruções. Como toda mãe, Miriam sempre tivera muito orgulho de seu filho, e mesmo que não compreendendo o seu ministério, sabia ser ele o filho de Adonai Elohim. Chama de canto então os servos e lhes adverte para que sigam as instruções de nosso mestre rigorosamente. E assim fizeram. Pediu ele para que trouxessem os vasos de água que estavam com água pura para a realização de purificação da miquvé das mãos e dos pés, como era de costume, e assim o costume mandava. Eram 6 postes. Cada um deles possuía a capacidade de armazenamento de 80 a 120 litros de água. Sua ordem foi esta: encham todos os potes até a boca e tirem uma pequena porção e deem ao dirigente. E assim se fez. E assim ele fez. Ao levarem a porção até o dirigente, este, mais do que depressa, questiona: "O que é isso?" Pois geralmente assim acontecia. Os anfitriões serviam os melhores vinhos já no início da festa. Assim, todos ficavam embriagados e não percebiam que o vinho que vinha na sequência eram os piores. Mas neste caso o milagre acontecera. Sim, o primeiro vinho era considerado de péssima qualidade agora, pois a água tornara-se em vinho, e vinho como nunca tivera alguém provado, pois este era da fonte perfeita. Este fora o primeiro sinal realizado na cidade de Caná, revelando sua natureza divina a seus talmidins, mas muitos outros milagres e prodígios nosso Senhor já havia feito desde a sua mais tenra infância. Depois disso, foram para Cafarnaum e lá ficaram alguns dias. Todos os anos, no tempo da Pessa, todos eram convocados a ir ao templo em Jerusalém para fazer sacrifícios e ofertas, assim como manda a Torá. Porém, ao chegar lá e ao ver a situação em que se encontrava o templo, cheio de toda sorte de corrupção, pegou um chicote e desferiu contra todos os comerciantes do templo, espalhando todas as suas mercadorias e dinheiros no chão. Ora, mais do que depressa chamaram então os chefes do templo, e estes perguntaram a ele o que ele achava que era, ou quem achava que era, para fazer tal coisa. Ao ver tudo isso, os talmidins ficaram espantados, mas entenderam as Escrituras, quando essas dizem: "O meu amor pela tua casa, ó Adonai, queima dentro de mim como um fogo." Ora, tivéssemos este mesmo amor, e não haveriam tantas denominações deturpando os ensinamentos e ações de nosso Salvador para ganho próprio, vendendo e comercializando a palavra de Elohim, enriquecendo às custas de pessoas sedentas de paz neste mundo caído e tenebroso. Com toda a arrogância de pessoas que não possuem o ruar de Elohim, os líderes agora o questionam. E mostrando a si mesmo, ele lhes diz: "Destruam esse templo, e eu construirei novamente." Desdenhando em meio à sua ignorância, riram-se dele, dizendo que era impossível, pois o templo havia demorado no mínimo 46 anos para ser erigido. Seria impossível fazê-lo em 3 dias.
Eles escutavam, mas não ouviam, e por não ouvirem, não entenderam que não era do templo que ele lhes falava, mas de si mesmo. Até os talmidins demoraram para entender, só o compreendendo mesmo após a sua ressurreição. Bem, enquanto estava em Jerusalém, muitos que ali estavam, ao ver as maravilhas, creram. Mas o próprio Yeshua não confiava neles, pois via o que estava em seus corações, o que ocupava suas mentes. Os conhecia pelos olhos, via seu passado, presente e futuro. Ninguém precisava falar nada de ninguém, pois ele os bem conhecia. E também conhece a nós. Capítulo 3. Pelo tempo que passou no templo, mesmo quando criança e mesmo quando alcançou a idade adulta, era ele respeitado por muitos doutores e mestres da lei. Não passara ele sua infância e juventude fora do contato com o templo e o estudo da Torá. E os motivos são vários, mas por alguns somente podemos mostrar. Há muitos que professam ser seus seguidores, que acreditam que, como por um passe de encantamento, receberão conhecimento das Escrituras quando lhes for exigido, interpretando mal as palavras de Yeshua, que se não se aproximarem de um contato profundo e minucioso da Torá, não obterão recurso para vencer as tentações, o pecado, as tribulações e até mesmo a morte. Mais fácil é para muitos ir atrás do que já foi, aspas, interpretado, dando ouvidos a fábulas disfarçadas de doutrinas, do que seguir essa doutrina. Ora, Yeshua era Yehudim. A eles fora entregue todo o conhecimento da vontade de Elohim, e como é da lei, toda criança tem que receber os estatutos da lei. Deve ser nelas inculcado, para que, mesmo que cresçam, não venham abandonar o Criador. E assim se fez com Yeshua. Outro fato é que, como manda a palavra, todo filho primogênito deve ser preparado para Elohim, para trabalhar para ele e aprender dele. Yeshua era o primogênito de Miriam. Todo menino deve participar de aprendizagens da Torá no templo até a idade de 13 anos. Nenhuma criança deve ficar exposta a entretenimentos infrutíferos ou a horas vazias de atividades que não lhes ensinarão os princípios que colocarão em prática no reino vindouro. Miriam era levita. Crescera no templo e, como a ordem fora dada a toda mãe auxiliava na formação espiritual de todos os seus filhos. Assim tem sido desde a época de Eva. Por isso, Yeshua era muito conhecido e respeitado entre os fariseus. Dentre eles, um se destacava. Era ele, Nicodemos, um ancião detentor da patente de príncipe de Israel. Como sabia ele da agitação dos dias de nosso mestre, escolhera sabiamente as horas da noite para ter uma reunião com o nosso Senhor, pois assim teriam eles mais privacidade em suas conversas, sem distrações ou interrupções. Como era de praxe, e sempre será, uma velha técnica usa-se quando o encontro com personalidade de destaque, a do elogio e as exaltações do ego. Porém, com Yeshua, esse tipo de estratégia nunca funcionará, pois tem em seus olhos o poder de ler todo o pensamento e toda a intenção. É como se eles estivessem escritos em nossas testas em letras brilhantes e maiúsculas. Ao começar sua conversação, Nicodemos desfaz-se em elogios, dizendo que todos sabiam que ele era de fato o filho de Elohim, pois tais milagres só poderiam ser feitos por quem estivesse ou tivesse o Ruá de Adonai. Mas antes que terminasse, nosso mestre, já prevendo-lhe a pergunta, lhe adverte antecipadamente e o interrompe, dizendo que ninguém verá o reino de Elohim, senão nascer de novo. Aturdido com tal afirmação e pensando com a cabeça dos homens, ele não consegue ver como alguém velho como ele poderia nascer novamente, confirmando agora mais claramente. Yeshua explica que somente aqueles que realizarem a mikveh da purificação e viverem com a mentalidade espiritual poderão ver o reino de Elohim, ou reino espiritual. Quem pertence ao material, enquanto matéria, não poderá ver o que está aberto diante dos seus olhos, pois quem vive por este corpo é carnal,
Mas quem vive pelo Espírito, em função dele, é espiritual. Por isso não devemos ficar admirados se ouvirmos essa frase, nascer de novo, mesmo hoje. Muitos ainda não conseguem entender na íntegra essa mensagem. Se dermos mais valor às coisas que podemos ver e que possuímos, coisas que como nós vivem, mas amanhã definham, envelhecem, perdem o viço, se vivermos, por isso seremos mortais. Mas se dermos valor ao que não se perde, não se estraga, não se pode roubar, então seremos eternos. Seremos como o vento que ninguém vê, mas todos sentem. Ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Mesmo não podendo pegá-lo, sabemos que ele existe. Assim seremos. É incompreensível aos olhos mortais. E assim Yeshua lhe perguntou: o Senhor é doutor da lei, mas não entende isso? É verdade. Disse-lhe: quem vive do Ruach diz o que sabe e também o que viu, mas a carne não consegue aceitá-la. E concluindo, nos chama a pensar. Se não estamos prontos a ouvir as coisas aqui da terra, pois somos presos às coisas daqui, o que faríamos se nos desvelasse os mistérios do céu? Ninguém teve a oportunidade de aprender sobre esses mistérios, senão aquele que do céu desceu e que é do céu. Nosso mestre agora lhe mostra uma verdade que talvez Nicodemos não quisesse ou não conseguisse suportar, nem muito menos entender. Assim como Moshe ergueu a serpente de bronze em um madeiro para que aqueles que estavam em perigo de morte, ao olhar para ela, fossem curados, assim também haveria de acontecer com ele aqui na terra, para que todo aquele que crê em Elohim não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Elohim mandou o seu único filho, por seu amor por toda a raça humana, para que todos aqueles que creem no seu poder e existência possam vê-lo na eternidade e servi-lo em Ruach, em espírito, e Emé, verdade. Não viera Yeshua para condenar o mundo, mostrando o quanto são pecadores, mas para dar-lhes o direito de serem perdoados. Quem crê nele ainda recebe a dádiva do perdão, mas quem não crê será condenado. Estes serão aqueles que não creem em seu nome, que porventura acreditarem em outro nome que não seja o seu nome. A sua condenação será permanecer na escuridão da ignorância, porque rejeitaram a verdade, porque amaram a ignorância, para que não fossem vistas as suas obras como más, e para que assim não fossem reprovados e tido como culpados de suas ações. Porém, quem age como a verdade, assim manda agir, assim o fazem, para que as suas obras producentes, porque estas obras são feitas não para eles, mas para a honra e engrandecimento de Adonai Elohim. Após essa conversa, foram Yeshua e seus talmidins para Yehudá, e lá realizavam a mikvê de muitos. O mesmo fazia Yohanan em Enon, próximo a Salim. Muitos por ele também eram purificados. Ainda não havia ele sido jogado na prisão. Ora, não demorou muito e houve uma pequena desavença, pois para isso Hassatan trabalhou. E não entendendo os talmidins de Yohanan a finalidade de tal ritual, acreditavam que estavam angariando para si seguidores. E enciumados foram falar com Yohanan sobre Yeshua estar fazendo o mesmo ritual. Mas ele os repreende veementemente, dizendo que ninguém pode fazer nada se não for do Pai permitido. Que ele mesmo não era o Mashiach, mas fora ele enviado antes dele para que preparasse o seu caminho. E era necessário justamente o que estava acontecendo, que Yeshua ficasse em maior evidência do que ele, até que ele mesmo desaparecesse. Continua lhes explicando que Yeshua não era humano, mas um ser enviado do céu. Portanto, não falava coisas da terra, por isso era ele mais importante. Além disso, ele não falava de coisas que ouvira falar, mas de coisas que viu e ouviu. E quem aceita essas verdades, prova que elas são vindas de Elohim. E se ele fala e tem poder para isso, é porque Elohim lhe deu o Ruach HaKodesh,
em quantidade incontável, pois Elohim o ama e deu-lhe todo o poder. E por isso, que quem crê no Filho, diz e pratica os seus ensinamentos, tem a vida eterna. Mas quem o desobedece, além de não ter o direito da vida eterna, ainda estará sob a ira de Elohim.